Pré-jogo em um horário diferente, porque a partida contra a equipe do Juventude será domingo, dia 11 horas da manhã, em Caxias do Sul. Então, nesse nosso Noite Alvinegra, se é que a gente pode falar assim, será o pré-jogo de Botafogo e Juventude. Partida fundamental na nossa briga pelo Campeonato Brasileiro, já que esse resultado pode deixar o Botafogo em uma condição mais tranquila na tabela de classificação. E vencer um adversário que não está tão acima da tabela, mesmo fora de casa, é um ponto bem importante. Quarta-feira teremos Libertadores, mas o jogo de 11 horas da manhã será fundamental na nossa briga. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Juventude nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Você pode fazer seu cadastro agora na Parimat, QR Code está aqui, link no primeiro comentário, a melhor casa do Brasil, as melhores odds do mercado, margem zero. Então vocês encontrarão várias maneiras de terem ali uma imersão na Parimat. E aquela dica bem bacana nesse mês aqui em relação ao canal do TF, hein? Se você fizer o cadastro utilizando o cupom SORTE, utilizando o QR Code ou link, você pode concorrer a uma camisa do Botafogo, mandando um comprovante do seu depósito para parimat@canaldotef.com. Você tem que mandar esse comprovante. Sem um comprovante, eu não sei se você fez ou não o cadastro, então você não participará do sorteio no início do próximo mês. Tá aqui o QR Code, link no primeiro comentário, mande um e-mail. A partir de R$5 você já pode concorrer a uma camisa do Fogão e todo o cadastro vocês ajudam demais o canal do TF e também o nosso Glorioso. Se você estiver vendo esse vídeo no sábado, amanhã, 11 da manhã, mas se você estiver vendo esse vídeo no domingo, hoje, 11 da manhã, Botafogo e Juventude no estádio Alfredo Jaconi, jogo que será transmitido pelo PFC. Terceira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, uma partida importante pensando no nosso título brasileiro. É um jogo em que nós iremos enfrentar um adversário com alguns desfalques, o Léo Dantas vai falar em instantes sobre a equipe de Caxias do Sul, mas o Botafogo é mais time. Tiquinho segue fora, Luiz Henrique suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Tietê que foi expulso contra o Atlético Goianiense e Damian Soares, que aprontou, pediu para não jogar pela Copa do Brasil, está afastado pela comissão técnica. Eu acredito em um Botafogo escalado com John, Matheus Ponte, Halter ou Bastos, Barbosa e Cuiabano, Danilo, Alan. Aí pela direita, talvez Jefferson Savarino, que chega no Botafogo para ser um atleta pela direita e depois ele vai sendo deslocado para outras posições, mas acredito em Savarino, Matheus Martins, Thiago Almada e Igor Jesus. Mesmo com desfalques, o Botafogo vai levar a campo um time muito interessante. Claro que você, por perder peças, o seu elenco fica ali um pouco desguarnecido no banco. Mas, mesmo assim, o Glorioso tem um time muito mais forte que a equipe do Jair Ventura. Mas é o time do Jair Ventura e a gente sabe como que funciona. Mesmo em casa, a tendência é que a equipe de Caxias do Sul fique entrincheirada esperando uma bola. E o Botafogo não pode dar esse mole para uma transição rápida da equipe de Caxias do Sul. É um jogo para vencer. Não importa se jogando bem ou se jogando mal. Mas o Glorioso tem que vencer. É dentro de campo, Libertadores é só na quarta. O foco total é hoje ou amanhã, dependendo quando você estiver vendo esse vídeo, a partida contra o Juventude em Caxias do Sul. Para falar um pouquinho sobre o nosso adversário, chamo o Léo Dantas. E aí, Léo Dantas, como que é a equipe do Jair Ventura? Seus pontos fortes e seus pontos fracos? Fala aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Juventude, adversário do Botafogo, na manhã desse domingão pelo Campeonato Brasileiro. Juventude teve uma mudança de técnico recentemente, a saída do Roger Machado, que foi para o Inter, e a chegada do Jair Ventura. São dois treinadores com estilos e visões diferentes de jogo, mas que têm conseguido algo muito importante: manter o Juventude no meio da tabela do Brasileirão, sem grandes riscos de rebaixamento, sem grandes sustos, além das classificações às fases seguintes da Copa do Brasil. O que faz o Juventude estar vivendo um bom momento. No Brasileirão é o 13º, para quem acabou de subir da segunda divisão e sendo apontado por quase todo mundo como candidato ao rebaixamento. Tá legal demais. 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Fez 21 gols, tomou 25, números muito ok, para a expectativa do Juventude no Brasileirão. O recorte é legal. Nos últimos 10 jogos, só 2 derrotas. É bem verdade que nesse meio aí só 3 vitórias, com 5 empates. Juventude é o segundo time com mais empates no Brasileirão.
mas ainda assim tá legal, né? É uma fase muito bacana, com só 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Mas quando a gente fala do Juventude mandante, essa situação é ainda mais favorável à equipe de Caxias do Sul. Jogando no Alfredo Jaconi, a equipe é fortíssima, 64% de aproveitamento no ano, com apenas 2 derrotas como mandante. Uma no Campeonato Gaúcho e uma só no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma. Então, o que mostra como é difícil enfrentar o Juventude lá, pela pressão que a torcida faz, pela forma como o time se sente à vontade para colocar o seu estilo dentro de campo, mas também pela questão climática, né? O Juventude está muito mais acostumado ao frio intenso, às possibilidades de neblina, enfim. Isso também está no pacote de enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. Bom, fazendo a análise do Juventude, é muito importante lembrar que nós teremos no mínimo 4 desfalques confirmados. O Gabriel, goleiro, o Alan Ruschel, lateral esquerdo, o Lucas Barbosa, ponta direita, e o Mandaca, volante, estão suspensos. E ainda há dúvidas sobre o Danilo Bosa, zagueiro, e o João Lucas, lateral direito, que tem feito uma boa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro até aqui. Então, é claro que pode ter uma mudança aqui e outra ali, mas de forma geral acho que não muda muito na tática do Juventude. Então vamos lá. Pensando defensivamente, o Juventude tem como principal problema os espaços do seu lado esquerdo defensivo. E isso tem muito a ver com quem joga na esquerda da defesa do time do Juventude. O titular na lateral é o Alan Ruschel, que sobe muito, tem veia ofensiva, isso já de muito tempo, desde a época da Chape, por exemplo, assim foi no Cruzeiro também e tem sido assim no Juventude. Contra o Corinthians, no último fim de semana, por exemplo, ele aparece dentro da pequena área para fazer um gol. Isso mostra o quanto ele sobe. Só que pela idade, pela questão física, a recomposição dele não é das melhores. Outro cara que aparece muito por ali é o Jean Carlos, que embora seja o 10, o cara da articulação, que pensa o jogo, ele é muito mais um meia esquerda do que um meia central. Então são 2 jogadores com muita veia ofensiva e com pouquíssima recomposição por aquele lado esquerdo. O que faz com que normalmente quando o Juventude perde a bola e o adversário vai principalmente em velocidade para o ataque, você só tenha 3 na defesa. E raramente dá para esparramar essa linha trazendo zagueiros. Esses zagueiros raramente fazem essa cobertura mais aberta. Então, de fato, o corredor aparece por ali. O lado direito do Botafogo costuma funcionar muito bem, então fica aí essa possibilidade de corredor nas costas do lado esquerdo do Juventude. O Alan Ruschel não vai jogar, é bem verdade. No lugar dele, o substituto deve ser o Gabriel Inocêncio, que é mais lateral direito do que esquerdo. Ele pode ficar um pouco torto, mas é um jogador que talvez consiga dar mais consistência defensiva pela questão física, fazendo mais recomposição do que o Ruschel faz. Contra o Fluminense, no Maracanã, no jogo do meio de semana, o 2-2 pela Copa do Brasil, tem o Jean Carlos, que estava machucado e que deve voltar para esse jogo contra o Botafogo. Em vez de botar mais um meia, botou mais um volante. É claro que isso tem a ver com um contexto de mata-mata, de vantagem conquistada na ida da Copa do Brasil. Mas ajudou muito o Juventude a dar mais consistência defensiva, porque esses 3 volantes fizeram uma linha imediatamente à frente da linha defensiva, os 4 lá de trás. Então o Juventude se defendeu com muito mais gente. É claro que fora de casa isso também faz diferença. O Juventude vai jogar em casa agora, talvez precise tomar mais iniciativa, o Jean Carlos vai voltar. Mas enfim, só para mostrar que mesmo que a gente não tenha 3 volantes mais 2, esses 2 que jogarem vão estar imediatamente colados na linha defensiva para dar mais sustentação, que reduz os espaços que o Juventude concede aos meio-campistas do time adversário e facilita suas roubadas de bola, suas retomadas para tentar partir no contra-ataque, que é algo importante do Juventude. No Brasileirão, o time de Caxias do Sul é o 3º que mais faz interceptações. Bom, o Juventude, que costuma sofrer pressão com bola alta. Quando os adversários precisam pressionar, esse time do Juventude fechadinho, com 2 ou 3 volantes, uma linha com 4 ali mais ajeitada, porque aí, é claro, o Juventude tomando pressão, o Ruschel não sobe tanto. Aí a bola começa a vir pelo alto, e aí às vezes o Juventude se enrola nisso. Foi assim contra o Corinthians, embora essa pressão pelo alto tenha sido mais no fim, o gol tenha saído também pelo alto, mas mais no começo, não dentro desse contexto de pressão, mas foi um gol sofrido pelo alto, e contra o Criciúma também, o Bolassi marcou na bola aérea. Pensando o Juventude no ataque, papel e protagonismo gigantesco dos pontas, o Lucas Barbosa pela direita e o Eric pela esquerda. Os dois, além de abrirem muito para essa jogada de corredor em velocidade, também fecham para receber a bola dentro da área, dando mais presença de área para esse time do Juventude. E foram nomes importantes na ausência do Gilberto, que ficou fora do time por um período aí lesionado. O Lucas Barbosa está suspenso, não vai jogar, vai entrar no lugar dele o Edson Carioca. O Edson é de origem um centroavante. Então há uma dúvida de como esse time vai jogar. Podem ser 2 centroavantes dentro da área, porque o Gilberto está de volta, colocando o Eric se movimentando e tentando se desdobrar para as 2 pontas. Ou admitir que o Edson vai ser um falso ponta direito, mas com muito menos mobilidade do que o Lucas tem sido. É uma dúvida, não dá para ter certeza de como vai ser esse Juventude com esse desfalque importante do Lucas Barbosa,
tem sido um dos bons nomes do time nesse campeonato brasileiro. A bola alta do Juventude costuma funcionar, é um ponto alto, com o Lucas Barbosa, que não vai jogar, com o Gilberto, com os zagueiros, como o Rodrigo San, por exemplo. Tanto é que o Juventude é o 7º time que mais acerta cruzamentos na área nesse campeonato brasileiro. Outra arma importante ofensiva são os chutes de média e longa distância, os chutes de fora da área, com o próprio Eric, que é um cara que se movimenta muito, às vezes volta no meio para tentar iniciar a jogada, até porque, como eu falei, o Jean Carlos às vezes cai pela ponta pela esquerda, fica um buraco ali no meio na criação do Juventude. O Eric é um cara que sabe fazer essa movimentação, tentar jogar por trás ali do centroavante. Quando o Gilberto abre um pouquinho pela direita, às vezes isso acontece, o Eric se infiltra de trás, partindo mais para a cara do gol pelo meio. Então são movimentações importantes do Eric que fazem com que em alguns momentos, mesmo sendo um ponta esquerda, ele tenha a possibilidade de aparecer fora da área de frente para uma finalização. Você tem o próprio Jean Carlos com uma canhotinha muito potente, então é bom tirar os espaços do Juventude para essas finalizações de média e longa distância. Esses chutes de longe do Juventude incorporam a estatística de finalizações do time de Caxias do Sul. Ainda assim, insuficiente para ser um time perigoso. É só o 17º, ou seja, o 4º que menos chuta a gol no campeonato. É isso, gente. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal. Nós não teremos giro de notícias às 5 da manhã por causa do pré-jogo ter saído em um horário alternativo. Nós teremos o quê? A live pós-jogo, 1h da tarde, que será um almoço com o TF modo live, para todos nós conversarmos sobre essa partida do Botafogo. Espero que seja uma partida de vitória do nosso glorioso. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala pessoal, voltamos a falar de Botafogo e Juventude, dessa vez pelo segundo turno do Brasileirão. Lá no primeiro, eu falei do equilíbrio do confronto, mas com o glorioso em desvantagem. O Bota venceu por 5-1 no Newton Santos, e agora, falando pelo segundo turno, eu destaco mais uma vez o equilíbrio. Com a goleada do último encontro, olha só para isso. São 24 jogos, com 8 vitórias para cada lado e 8 empates. O Botafogo só tem a vantagem quando a gente pensa apenas em campeonato brasileiro. São 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E a gente segue com o equilíbrio. Inclusive, o equilíbrio é a grande palavra do confronto entre Botafogo e Juventude. Em Caxias do Sul, o Botafogo busca o empate nos confrontos por lá. São 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Pelo Brasileirão, busca a ampliação da vantagem e, no geral, a dianteira do confronto, partindo para 9 vitórias. Destacando agora uma dessas 3 vitórias em território jaconeiro, é sempre muito difícil vencer por lá, partiu 2001. Pela 25ª rodada, 3-1 para o Botafogo com gols de Arthur, Dodô e Rodrigo Becker. O Rodrigo Lourinho, tenho certeza que muita gente lembra desse jogador que passou pelo Botafogo no início dos anos 2000. Aquele time tinha destaque para o Wagner e para o Leandro Ávila, campeões brasileiros em 95, e os estrangeiros, o peruano Ciurliza e o sérvio Vlad. E verdade seja dita, nenhum dos 2 estrangeiros deixou saudade no coração alvinegro. O técnico do Botafogo naquele jogo era o Abel Braga. As outras 2 vitórias foram em 1978, 3-0 com gols de Dé 2 vezes e Cremilson, e em 1996, 5-3 com gols de Djair, Bruno Carvalho, Bentinho 2 vezes e o Túlio fechando o placar. Que o último encontro de Botafogo e Juventude pela temporada de 2024 seja de vitória do glorioso, seja de manutenção da liderança e também manutenção do moral elevado para os outros jogos importantes dessa temporada de 2024. Valeu, gente. Bom jogo. Valeu, Leozão. Valeu, Léo Dantas. Obrigado por suas participações. Amigões, amigonas, que o Botafogo faça uma grande partida, que o Botafogo consiga jogar o seu futebol. Tecnicamente não tem comparação entre Juventude e Botafogo, mas não adianta a gente ter um time muito superior se dentro de campo jogarmos com desdém, desconcentrado. É um jogo que é 11 da manhã, então a preparação é bem diferente, os jogadores acordarão mais cedo e com isso você tem até mesmo algumas diferenças nessa preparação, mas o que importa é que a gente tem que vencer essa partida jogando futebol. Se o jogar futebol não for um espetáculo, que seja suficiente para trazermos mais 3 pontos nessa nossa luta pelo título brasileiro. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Espero vocês 1h da tarde com a nossa live pós-jogo. Valeu e fui, tamo juntos!